o repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereceram, mas a este nenhum mal fez. Acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Senhor Deus do céu, que a tua palavra fala para o nosso coração nesta noite, aquilo que o Senhor determinou para nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história dos dois ladrões que foram presos, os dois malfeitores que foram presos na cruz, é uma história bastante conhecida por muitos, até pelas crianças. Se você perguntar pelas crianças, em alguns até sugere o nome do segundo ladrão ou malfeitor, que é Dimas, mas aqui eu vou me atentar sem o nome dele, só a pessoa. A Bíblia fala que ele estava crucificado com Jesus. Às vezes essa palavra crucificado, ela nos leva a um grau de interpretação muito grande, até porque o próprio malfeitor, ele fez uma coisa que poucos malfeitores fazem. Se você hoje sair e até um presídio, ou até uma penitenciária, ou em uma prisão, e você encontrar lá 100 malfeitores, e você perguntar a ele: você está preso por quê? Ele vai lhe responder: eu sou inocente. Há poucos dias, tivemos um julgamento que parou a Bahia, aonde o influenciador assassinou o empresário, e ele conseguiu provar perante a justiça, com as pessoas ali, que ele era inocente. E este homem, ele faz uma indagação a outro malfeitor. Quando o primeiro malfeitor que estava à esquerda, ele critica Jesus Cristo. Ele começa a tentar ofender a Jesus Cristo. E ele fala: não é tu o Messias, não é tu o Cristo, não é tu aquele que pode fazer tudo, liberta tu e a nós. Mas o outro homem que estava crucificado à direita, ele faz uma indagação. Ele revela: nós somos malfeitores. Ele está dizendo que ele foi para a cruz culpado. Quem sabe este homem na sua infância não fosse abandonado pela mãe, pelo pai, ou se ele de alguma forma vivesse com o pai e com a mãe, porque nós sabemos que nós geramos, mas não escolhemos o caráter de filho, e foi para o mundo, de uma certa forma, em que viveu de forma errônea, de forma errada. Este homem, ele pode ter crescido no meio de amigos, pessoas de bem, e no meio do caminho se perdeu, ou ele pode ter vivido no meio de pessoas erradas, e no meio do caminho ele piorou, ele se tornou alguém pior do que o que ele era. O que nos faz a atenção é que este homem, com a sua vida que ele sobreviveu, com aquilo que ele fez, com aquilo que ele praticou, com os atos errôneos que ele teve, a justiça o pegou. E quando a justiça do homem pegou ele, levou ele para a cela.
E quando na cela estava, ele foi passado pelo julgamento do homem. E no julgamento do homem, ele teve uma sentença sobre sua cabeça: você vai morrer. Sobre essa sentença do homem, ele foi levado até a cruz. E levado até a cruz, ele foi sentenciado à morte. E a sentença deveria ser cumprida. A lei determinou: a sua pena é de morte. Você vai morrer hoje. Naquele cenário, aonde está um ladrão ou um malfeitor de um lado, ou um malfeitor do outro, no meio está outro condenado perante a escrita como malfeitor também, como alguém que estava indo contra Israel, contra a Roma e maldizendo o Deus de Israel. Estava na terceira cruz um dos malfeitores condenado, e a gente sabia o nome dele. Ele, a gente sabe o nome completo. O nome dele era Jesus Cristo de Nazaré. Aquele terceiro que estava como malfeitor, como desordeiro, como injustiçado, estava no seu documento sentenciado também à morte. Eu não sei de que forma, eu não sei o que foi que ele fez na cruz, ou se aquele homem já o conhecia nas suas trajetórias, ou se aquele homem era um seguidor que deveria ter comido na ceia dele, ou se era alguém que deveria ter já participado do milagre com ele, ou alguém que conhecesse alguém que houve um milagre, ou até alguém que viu um milagre próximo. O que eu sei é que aquele homem preso, condenado à morte, reconhecia Jesus como Senhor e Salvador do mundo. Aquele homem poderia ser o filho de uma crente, ou filho de um crente, ou irmão de um crente. Eu sei que aquele homem que chegou até aquele ato conhecia a palavra e conhecia Deus. Como muito que nos ouve, que a gente conta no dia a dia, já foi crente, já cantou, já pregou e está desviado, afastado da presença de Deus. A sentença do homem era: ele vai morrer, porque a sentença humana está definida na morte. Mas aquele homem, no último momento de sua vida, e eu louvo a Deus que os nossos que têm cabeça dura, que gostam de ouvir o hino, que gostam até de ouvir a palavra, que às vezes vem até do culto, mas que estão afastados, com a mente cauterizada, esperam em Deus que os nossos, no último momento, consigam reconhecer a Jesus Cristo como Salvador. Porque a este momento decisivo. Só que a resposta que Jesus dá a este homem choca e impressiona. Ele diz: hoje estarás comigo. Você já foi convidado para uma festa, e quando você foi para essa festa, geralmente você observou que a festa era uma festa muito chique, e às vezes você começa a se olhar e reparar as pessoas ao redor, e aí você começa a ver a roupa das pessoas, a forma das pessoas que estão lá dentro, os talentos que eles estão usando, a mesa que está pronta. Aí você começa a olhar e fala assim: essa festa é muito para eu estar aqui. Essa festa, você começa a querer ficar receoso, não ter banda de ficar aqui presente, e de repente você começa a querer até sentir vontade de ir embora, de não estar ali. As pessoas que estão naquela festa, às vezes está olhando para você e diz assim: quem é ela? Quem é ele que está aqui? Às vezes começa a dizer: mas ele nem condições de estar aqui tem, e está aqui nessa festa. Será que é penetra
Ou será que veio porque conhece algum convidado? E você fica ali torcendo para aparecer naquela festa uma pessoa conhecida, alguém que você possa sentar, que você possa conversar, porque você está até sem jeito de sentar nas mesas armadas daquela festa. Do mesmo jeito que Mefibosete sentiu, irmão. Mefibosete, que era filho de Jonas, que era neto de Saul, que no momento em que seus pais e seu avô foram mortos na guerra, ele teve que sair às pressas, ele teve que ser carregado às pressas, e ele sofreu um acidente, ficou aleijado, e teve que viver escondido em Lodebar, teve que viver afastado do palácio, teve que viver afastado da família, teve que viver como servo esquecido e servo abandonado. Quando Mefibosete estava na sua casa, na sua residência, quando Mefibosete estava lá já num cenário de vergonha, de dor, quando parecia que não havia mais honra nenhuma para Mefibosete, alguém ouve uma carruagem entrar em Lodebar, ouve uma carruagem entrar na rua em que Mefibosete morava, e ouve uma carruagem chegar na frente da casa de Mefibosete e dizer: cadê Mefibosete? Cadê ele? E alguém disse: está aí, diga que eu quero falar com ele. E quando Mefibosete chega até o local, quando algum soldado real entrar em Lodebar, não era para convidar, era para aprender. Mefibosete deve ter saído ali trêmulo, e ele falou, a resposta foi essa: Mefibosete, há um convite para você. O rei Davi manda te chamar à presença dele. O que me chama a atenção é que Mefibosete vai até o palácio sem sentimento de ser convidado. Ele vai achando: eu vou morrer, porque eu não sou digno de estar dentro do palácio. Às vezes eu e você vem para a igreja, senta nesse banco, participa do grupo, participa do culto, e fica em nosso coração dizendo: eu não mereço estar aqui, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei isso, eu falei aquilo, me disseram isso, me disseram aquilo, e às vezes você fica dizendo assim: eu não sou nem digno de estar neste culto, eu não sou nem digno de carregar uma Bíblia e ser crente, porque a sentença minha e do homem é lhe matar. E Mefibosete, quando entra naquela mesa, quando senta naquela mesa, a Bíblia fala que aquela mesa, naquela época, você sentava, mas os seus pés ficavam à vista. Os seus pés eram à vista. Na mesa de Davi, a impureza de Mefibosete tinha que aparecer. E quantos não sentaram ali, perto de Mefibosete, e não sentiram o perfume do palácio, não sentiram a roupa do palácio, não sentiram as pernas do atleta, e não viram a força de um homem em Mefibosete. E alguns até, quem sabe, não quis se afastar dele da mesa. Alguns até quis tirar ele de banda, sentar de lado e não deixar ele tocar no prato que ele ia servir a ele. Não tinha até vergonha de Mefibosete colocar a mão na bandeja para tirar. Mas Mefibosete está sentado na mesa do rei Davi, esperando o que houve naquele convite. Quando toda a nobreza, quando todo o império está ali, e Davi senta na mesa, Mefibosete olha para Davi. E eu acredito que uma mistura de medo, uma mistura de pânico poderia soar, subir na mente de Mefibosete. Às vezes aqueles que estavam ali na mesa, sentados, poderiam pensar assim: agora ele sai, ele vai ser relaxado, ele vai para outra mesa, ele vai para outro banco. Mas Davi senta com Mefibosete e fala: esse aí está comigo, é meu convidado a sentar na mesa. Ali cessou aonde Mefibosete tomou café pela manhã. Ali cessou aonde Mefibosete almoçou naquele dia. Ali cessou aonde ele acordou. Ali agora tem um brilho sobre a mesa. Ele é convidado do rei. Às vezes você se permite ser jogado para essa
meio, a gente se permite ser sentenciado à morte por alguém, mas se você olhar e refletir, você vai dizer: eu não estou aqui hoje porque eu quis, eu não estou aqui hoje porque eu escolhi, eu estou aqui hoje, meu irmão, porque Jesus me convidou a cultuar. Você não está aqui porque você é forte, não está aqui porque você é fraco, você está aqui porque Jesus, sentenciado à morte, disse: eu morro para que ela viva. Aí não importa o cenário que Mefibosete venceu, aí não importa o cenário que Mefibosete venceu, aí agora importa o cenário. Mefibosete foi convidado pelo rei. Quando este malfeitor recebe esta resposta, ele está dizendo: estarás comigo para isso. Quantas pessoas eu e você, eu já disse, foi para o inferno? Quantas pessoas que a gente conhece que já morreu, ele fala: que fulano morreu, ele foi direto para o inferno. Às vezes a gente não sabe o último momento, a última conversa, o último pensamento, a única elevação no leito de morte. Se tomou um tiro naquele momento do tiro, se tomou uma facada naquele momento da facada, se morreu de AVC fulminante naquele segundo de dor. Eu e você não sabemos em que momento ele ou ela saiu dessa terra. Louco é eu e você que queira julgar quem foi para o céu ou quem foi para o inferno. Porque no momento da morte ainda há esperança para aqueles que aceitam a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Agora imagine eu e você sentenciado à morte, sentenciado ao inferno, sentenciado a morrer e ir para o inferno. Eu e você que antigamente bebia, fumava, se drogava, se prostituía, matava, dava burro, esculhambava, detonava, mas em um certo dia eu e você decidiu fazer como esse ladrão, levantar as mãos e dizer: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Imagine agora eu e você lá saindo daquela cruz de morte e agora caminhando com Jesus no nosso dia a dia. Imagine agora eu e você levantando pela manhã e aquela pessoa que tem raiva de mim e de você, porque tem pessoas que têm raiva de você. Imagina aquela pessoa que fica julgando você toda manhã: não é digna de ser crente, não é digna de cear, não é digna de estar na igreja, não é digna de ter oportunidade. E de repente, quando ela se levanta dessa palavra, dessa afronta, os céus se abrem e a voz brada no trono do santo e assim: foi tudo isso, mas está comigo. É meu convidado a estar comigo. Pode, irmão, fechar a porta para você da igreja. Pode fechar a porta para você da sua família. Pode fechar a porta para você na sua vizinhança. Pode fechar a porta para você dos seus amigos. Mas não pode fechar a porta que Jesus abriu quando você falou: Pai, eu te aceito como meu Salvador. Mesmo que todos digam que você não merece, mas se você aceitou a Ele, a porta foi aberta. Mas alguém pode ter escrito o seu nome no papel. Alguém pode ter escrito o seu nome e carimbado sobre ele: vai morrer. Mas Jesus está dizendo: iria morrer, mas está comigo. Você está com Cristo. Você está com Cristo. E estar com Cristo é outra coisa. Voltamos para a festa que nós falamos.
Aí de repente você está na festa, começa a procurar um outro amigo. Às vezes o garçom, quem está servindo, conhece o dono da festa e conhece as pessoas que geralmente vão naquelas festas. E geralmente quando vem com a bandeja oferecendo uma coisa, às vezes vem aqui, dá a você, porque já conhece a festa. Às vezes vem aqui, não vê esse rosto, não conhece, dá aquela disfarçada e passa para cá. Você fica no escanteio, você não pega, você não come, você fica abandonado porque alguém está dando de você na festa dependendo. Aí de repente, o dono da festa chega no ambiente para recepcionar os convidados. Aí você começa a ver o rosto do amigo, você começa a ver o rosto, aquele que agora eu conheço. Aí o dono da festa chega até você, pega na mão e levanta e abraça. Esse é meu convidado. Aí quem está lá de fora da festa, quem está lá de dentro, aqueles que estão ali também tirando, achando que estão de boa, está dizendo, mas ele não pode, e Jesus está dizendo, mas é meu convidado. Você é convidado por ele, irmão. Não aceite ser tratado menos do que isso. Não aceite que ninguém coloque no seu coração, no seu ouvido, na sua mente, que você é inferior a estar aqui ou estar na presença de Cristo, porque você foi convidado por ele. Não foi eu que te convidei, não foi eu que te chamei, foi Jesus Cristo que te convidou a vida com ele. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus falava assim, ao leproso, você está curado. Jesus poderia mandar ele embora, mas Jesus não mandava ele embora. Deus falava, procure o sacerdote, porque lá o sacerdote vai lhe fazer o ritual de purificação, porque não basta você estar curado. Não basta você estar curado. É necessário que as suas feridas estejam cobertas com o sangue de Jesus, para quando alguém olhar para ela ver o sangue dele. O sacerdote pediu para que o homem tirasse a roupa, e ali ele sacrificava o animal e esse bichinho sobre ele, o sangue do animal. Quando o sacerdote liberava, ele saía, ele era o leproso. Quando ele saía, na leva tinha sangue escorrendo, tinha sangue de sacrifício. Quando alguém via aquele leproso, dizia, o sangue cobriu a lepra, ele não era leproso. Quando você sai de casa pela manhã, o pecado que você cometeu no passado, a vida que você cometeu no passado, está com o sangue de Jesus cobrindo. Quem olhar para você e querer julgar você pelo que você foi, pelo que você fez, vai estar batendo no sangue de Jesus, porque esse sangue tem poder para purificar. É o sangue de Jesus que é o nosso espírito. É o sangue de Jesus que é a nossa defesa. É o sangue de Jesus que é a nossa resposta. É o sangue de Jesus que é a nossa ataque. É o sangue de Jesus que confirma que eu e você somos eleitos do céu. Este mundo não sabe Jesus. Este mundo estabelecer Jesus. Este mundo não acreditar em Jesus. Este mundo não acreditar que ele voltará. Este mundo que não haverá o céu para se viver. Mas nós vivemos debaixo da promessa de Jesus. Ele foi e voltará para buscar a sua igreja. Se nesta noite ele voltasse para buscar alguém nessa igreja, quem ia? Glória a Deus! Esse é o Deus e o seu convite supremo. Aí baixo. Porque para você sentar na mesma mesa,
Você não precisa convencer a ninguém. Você não precisa provar a ninguém nesta igreja. Você não precisa provar a ninguém na sua família. Você não precisa provar a ninguém que você é crente. Você só precisa provar a você mesmo. Se você provar a você mesmo que você está coberto pelo sangue, a opinião de ninguém aí fora e a parte está na presença dele. Você está fazendo por quê? Porque eu sei quem eu sou. Você não é crente, não tem problema. Eu sei quem eu sou. Você não pode condenar, não pode controlar, não tem problema. Eu sei quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, ninguém me tira da minha força. E se você sabe quem você é, meu filho, o mundo vai embora para começar a identificar você quem você é. Porque ele vai falar, ele vai dizer, mas vai ver não. Eu estou falando que não é, tem postura de crente. Eu estou falando que não é, mas ela tem postura de crente. Eu estou dizendo que ele não é, mas ele tem postura de crente. Eu estou dizendo que ela não merece estar, mas ela tem postura de estar. Mas já falou, já fez, já disse, já tocou, e o céu dizendo, mas agora eu sei que o que eu fui não serve. Eu sei o que eu fui não está, porque nenhuma condenação há para os que estão, para os que estão em Cristo. Se você está com Ele, Ele é seu advogado perfeito. Se você está com Ele, Ele é o seu pastor perfeito. Se você está com Ele, não se preocupe, porque Ele também é o juiz perfeito. E por Ele ser o juiz perfeito, Ele também vai pegar no braço do seu acusador e vai colocar frente a frente a sentença. E lá naquele dia, a máscara deles ela cai, a capa deles ela cai, e a verdadeira identidade será revelada. Não tentando provar nada a ninguém, só seja crente, e o resto acabou. Que Deus em Cristo fale mais forte.